Nosso palestrante nasceu no universo empresarial. Seu pai era comerciante em embarcação, logo em seguida com postos de gasolina e loja de móveis e eletrodomésticos. Começou na loja do pai, posteriormente iniciou sua carreira vendendo areia e seixo até se tornar um franqueado ou boticário. São 11 anos à frente da franquia da maior rede de perfumes e cosméticos do mundo. Em parceria com os irmãos, são 11 lojas na capital, Macapá, e nos municípios de Santana e Oiapoque, além de 2 pontos de venda que atendem todo o estado. Senhoras e senhores, com vocês, o empresário Matheus Nascimento da Silva. Obrigado, boa noite. É uma imensa honra para mim estar aqui. Sei que vocês do Sebrae são extremamente generosos, em me convidar. Fico muito honrado também com as felicitações, de sucesso, e estou dizendo amém, e é exatamente isso que a gente vem dizer aqui, do quanto nós nos sentimos felizes, plenos. Gostaríamos muito de dividir esse momento com várias outras pessoas, importantíssimas na minha vida, mas preciso, em primeiro lugar, saudar aos senhores diretor Alvarenga, diretora Isana, nosso diretor Valdeir, ao nosso presidente da Associação Comercial, em seu nome a todos os associados aqui presentes, a todos os membros de entidades, vejo aqui representantes da Federação do Comércio, a qual também me concedeu o assento na presidência do Conselho do Sebrae, e em nome dos dois, reconhecer e dar a minha saudação a todos os seus membros. Reconhecer aqui também e saudar ao nosso companheiro Petrônio, da Associação dos Distribuidores, que amanhã também apresentará as suas vivências, as suas experiências como um empresário de sucesso, um empresário bastante promissor no nosso estado. Saudar a todos os conselheiros, saudar a todas as senhoras e senhores, saudar a todos os meus irmãos aqui presentes, os meus irmãos de ordem, os meus irmãos de caminhada, saudar a minha esposa aqui presente, saudar ao meu irmão e sócio Augusto, a minha cunhada Socorro, aos meus filhos aqui presentes, aos meus colaboradores, extremamente importantes, e que tanto fizeram questão e me emocionam de estar aqui presente. Dizer ao meu sócio, ao meu irmão, que eu gostaria que ele tivesse aqui também representando, mas pediram que nós fizéssemos e fôssemos o protagonista desse momento. E, como disse, e reitero, me honra muito estar presente e fazer esse papel nesse momento. Não quer entrar minha senha, mas Valdeir, eu queria, sim, antes também fazer um agradecimento muito especial. Eu acho que aquele que me tem sido bastante generoso com todas as experiências, com todas as vivências, com todas as vitórias que nos fizeram chegar até aqui. Saudar a Deus, reverenciar, agradecer por tudo
que Ele tem nos feito, por toda a generosidade, por toda a inteligência, por toda a sabedoria, por toda a serenidade e coragem, né, que em muitos momentos podem e até nos faltam, e eu sei que Ele tem nos fortalecido nessa caminhada. Eu vou tentar mais uma vez, mas eu ok. Bem, o diretor Valdeir nos falou no início de uma origem, e eu acho que como toda pessoa, eu tenho muito orgulho, da minha origem. O meu pai era um empresário, era um caboclo, nascido aqui nas ilhas do Pará, e que nos deixou um exemplo que eu acho que até hoje nós seguimos. Primeiro, o exemplo de união, o exemplo de foco, o exemplo de fé, o exemplo de organização. E quando me perguntaram se você tem um ícone que pode servir para a sua apresentação, e eu fui buscar exatamente uma embarcação por diversos significados. Pelo desafio que era, e aqui ele já tinha evoluído bastante, já havia passado do barco à vela, já era motorizado, já era equipado, mas também pela riqueza, pela organização, pela riqueza de detalhes. Eram embarcações à época de madeira, mas ontem a gente ainda conversava, não havia um momento em que ele fizesse uma viagem, em que ele voltasse e não organizasse tudo. Era lavado, era reorganizado, era pintado quando necessário, era calafetado, e tinha o orgulho, em muitos momentos. Isso aqui, para quem conhece embarcação, isso aqui não é um elemento necessário, mas isso aqui era um elemento de adorno, era um elemento, em muitas delas, iluminados, e que na navegação no rio, principalmente daqui no trecho Macapá-Belém, eram conhecidos os Silvas, que era a razão social deles, era Silva Irmãos. Então, nesse ambiente que fui criado, nesse ambiente que formou-se o nosso caráter, formou-se a guia do que podemos e do que poderíamos desenvolver em nossa vida, e em nenhum momento, graças a Deus, desviamos dessas orientações. Isso também nos traz uma significação muito grande, quando trazemos por quê? Porque a significação do que é se lançar ao rio. Aqui me parece um rio calmo, mas nem sempre ele é assim, e nem sempre ele está assim. Então, em vários momentos e em vários contos, se dizer dos desafios que se tinham que fazer, de ter que se empenhar realmente, de dar de si, em diversos momentos. Nos rios do Amazonas, e aquela época, não se tinha sonar, não se tinha os equipamentos que se tem hoje, em muitos momentos os barcos encalhavam e etc. E o que é que precisava ser feito? Neguinho tinha que pular na água e empurrar e tal, e isso não tinha hora. Então, ficava o ensinamento assim, você tem que se empenhar, você tem que dar o máximo de si.
E nisso, nos desenvolve e nos faz despertar o nosso perfil empresarial. A nossa vontade de estar sempre próximo, a nossa vontade de entender como as coisas eram feitas, como elas faziam, né, que eu acho que isso que é o importante de como nós aproveitarmos alguém que pode dar, né, que pode nos propiciar um caminho e entender, nos colocarmos lá empaticamente, sabendo que sem meios termos nós poderíamos usufruir de todas esses ensinamentos. Nisso, nós observávamos, e como disse, as crenças que temos e que tínhamos e que permanecemos, de que apenas com esta união, com essa vontade, com a vontade de conhecer e com a vontade de se formar, né? E aí tinha o ensinamento, aquela coisa do pai, aquela época meu pai não chegou talvez a hoje o que se tinha de ensino fundamental, exatamente pelas condições de vida que tinha, né? E pelas condições que lhe foram apresentadas naquele momento. Ele ficou órfão de mãe muito cedo, de pai também, e tiveram que se lançar no desafio, e aí gerar toda a oportunidade que pudesse a nós. E assim sempre, né, era o vida, eu creio que o frustrei, né, porque ele gostaria muito, Roberto, que eu fosse engenheiro, né, e aí propiciando, né, toda essa caminhada, mas nos colocou e nos mostrava, e nós aceitamos, né, e nos encaminhamos no caminho da preparação, no caminho do estudo, e o conhecimento que precisávamos adquirir para isso. Vivíamos aqui no nosso então território, né, que tinha limitação de instituições de ensino, né, terminado o segundo grau, ou o científico, ou como se colocava à época, né, quem quisesse estudar, e muitos daqui, creio que vivenciaram isso, teriam que se deslocar, né, no mínimo, para o estado do Pará, e eram poucas as pessoas que tinham essa condição, e o meu pai nos propiciou isso, fez um sacrifício, aqui ficou, né, e nos propiciou a possibilidade de irmos nos preparar, irmos estudar no estado do Pará. Junto com meus irmãos, né, prestei o vestibular, passei e optei, né, por cursar na Universidade Federal, né, onde graduei-me em Ciências Contábeis. E naquele momento, ali dentro da década de 80, a transição de 70 para 80, né, a ditadura e o momento da direta já, e com muitas greves, enfim, muitas mudanças políticas, conseguimos concluir, mas era muito difícil, porque os horários da universidade tinham escalas muito diferentes, eram horários, com turnos pela manhã, à tarde, era muito difícil de se conseguir, um trabalho. E era uma das coisas, por exemplo, que meu pai tinha muito receio, que a gente trabalhasse, porque ele achava que se a gente fosse ser empregado ou fosse trabalhar, fazer alguma coisa, a gente poderia dispersar, tomar a curiosidade pelo dinheiro e abandonar o estudo. E tinha que respeitá-lo. Mas num determinado momento, eu o transgredi, Eu tinha ganho um veículo, eu vendi,
comprei um táxi, não tinha mais jeito, né? Então eu fui trabalhar no meu táxi, eu fazia meu horário e assim eu tinha todas as condições, quero dizer aqui que tinha todas as condições, tinha conforto, tinha casa, mas eu queria, né, ganhar o meu dinheiro, eu queria ter o meu trabalho e busquei sempre passar em todos os trabalhos, em todos os momentos que estava atuando, passar o melhor. Então, sempre o carro arrumado, sempre bem trajado, sempre com um papo atualizado, né, e eu não parava em fila. Então, concluí uma fase, né, da minha vida, concluído o meu curso, meu irmão e minha irmã já estavam aqui, né, meu pai tinha uma outra fase de vida que era das embarcações, trabalhando com posto de combustível no município de Santana, e naquela época nós estávamos terminando a faculdade, e ele havia vendido e tal, e de repente planejou, colocou aberto, o capital é de vocês, o que vocês tiverem que fazer, tudo bem, podem tocar. E nós tínhamos um plano, eu e meu irmão, mas ele acabou modificando, e entrou num segmento de móveis e eletrodomésticos, e arranjou um parceiro que não foi tão confiável, que não foi uma parceria tão boa, e ele se complicou na gestão, e aí sempre teve uma retidão muito grande na sua vida empresarial, e teve débitos e tal, enfim, acabou adoecendo, e nós estávamos aqui, meu irmão já estava aqui, e aí, olha, nós vamos ter que segurar, porque o papai está doente e tal, mas o meu plano original não era esse. Meu plano era seguir para outra praça, como São Paulo, para me especializar e seguir o meu objeto naquele momento, que seria um caminho da auditoria independente, que seria dentro do segmento contábil, àquela época, o que talvez nos desse maior retorno, e logicamente, muito provavelmente não voltaria ao norte, porque na região norte tinham poucas SAs, tinham poucas empresas que absorveriam essa mão de obra com uma remuneração mais aproximada daquilo que era o objeto. Mas, como disse, a gente tem crenças, a gente tem o exemplo de união, e principalmente naquele momento, não, nós voltamos e assumimos, tivemos que fazer algumas alterações, entramos como sócios, meu irmão, minha irmã e eu, e o meu pai adoeceu, não pôde mais tocar, enfim, e nós assumimos. O período é um período que nós tínhamos que pensar muito o que íamos fazer. Falo ali na década de 85, 86, e existia um negócio chamado, se agora a gente fala de crise, nós tínhamos um momento da economia que era a hiperinflação. Era um momento em que nós tínhamos, em algum período, eu vou ser generoso, 80% de inflação ao mês. E naquele momento, nós não estávamos bem das pernas financeiramente. Então, nós precisávamos ter um plano, uma gestão, e naquela época também não tinha tão fácil acesso, empresas que tinham um Telex, se alguém conhece Telex aqui, muitos não o conhecerão, não conheceram, e imagina quem tinha
um computador. O sistema, naquela época, o avançadíssimo, era um tal de Cobra, que tinha aquele fundo preto com umas letrinhas e tal, e quem era um operador de sistema era um cara super bem pago. E a gente ainda chegou a fazer um ensaio de aquisição de um PC e tal, fomos, enfim, tinha uma história dessa. Mas nós tocamos o negócio durante um bom tempo, sempre chegávamos àquele momento com a inflação, uma coisa louca, e imaginem, hoje nós estamos falando de uma inflação ali em torno de 7 e poucos por cento ao ano. Nós temos ali uma poupança hoje remunerada em torno de 0,5%, e todos que sabem disso, quanto é um juro de mora, é aquele juro que a gente paga por atraso de um título. Hoje é 4, veja, a poupança é 0,5% hoje, e um juro de mora é 4,5%. Então vocês imaginam que a inflação era 80, quanto a gente pagava de juro para o nosso fornecedor. Mas a conversa aqui, muitas das vezes os representantes chegavam, e meu irmão atendia lá, e como é que a gente vai pagar? Não, vamos primeiro pedir, Aí muitos que confiavam, que é isso que a gente quer dizer, reforçar aqui, a confiança e o crédito, que é um dos fatores que normalmente a gente entende e que a gente quer, de conhecimento. Como eu faço para ter crédito? Sempre é essa a conversa, Como é que eu faço para ter crédito? Confiabilidade também conta, porque naquele momento nós não tínhamos o dinheiro, mas nós tínhamos o crédito, e primeiro o fornecedor, muitos chegavam e sentavam à frente, bora fazer primeiro o pedido, o que você precisa, depois a gente conversa, depois a facada vinha, mas as coisas iam girando. Chegou um momento em que nós tratamos, a minha irmã hoje não está aqui, mas ela fazia parte lá da empresa, e nós conversamos, olha, nós vamos ter que nos dividir nesse momento. Apareceu um negócio que se chamava lá uma marcazinha, o Boticário, que tinha ali dentro de uma boutique, a mulher queria ir embora e tal, e aí fechou o negócio. Tinha uma Chevy velha lá, não sei se alguém conhece, aqui é uma picape, aquelas picapezinhas pequenas, nós fizemos um chamado rolo, e demos o carro no meio, enfim, colocamos na Avenida Presidente Vargas, numa portinha lá, tivemos que acomodar o sujeito que tinha a porta lá, mas o lugar de entrada dele lá era esse, aí tivemos que pegar lá a casa do meu irmão, uma casa que ele tinha, colocar o cara para lá, enfim, uma ginástica de planejamento no meio daquela confusão toda, e assim ela foi para lá como um meio de que naquele momento era uma marca, era um produto na verdade, porque não era uma marca, era um produto que tinha um apelo de produtos naturais, que era um produto que estava surgindo naquele mercado, e que aqui também nós temos uma marca viva de alguém que está conosco desde aquela época e sabe do que estou falando. A Fátima. Levante aí, Fátima, para nós. Obrigado, Fátima, por todos esses anos de colaboração, por todos esses anos de fidelização com os nossos clientes. E então, colocamos lá, arrumamos e acertamos aqui entre nós, vamos tocar esse negócio mais um ano, e aí a gente veio, e a coisa não saía, a gente não conseguia vencer o lucro da mora,
Os juros eram ao contrário, eram ao anverso. E então, nós resolvemos sair do negócio. E como sempre, né, apareceu um energizado, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que nos fez um ótimo negócio. Se chama Jaime Nunes. Ele comprou o nosso negócio, né, nós trabalhávamos no ponto onde trabalhávamos, era o ponto locado dele, e nós só fizemos o repasse, né, do negócio para ele. Mas então, antes, nós já tínhamos falado o que vamos fazer, né, e antes disso, já tínhamos pensado numa distribuidora de massas, de sorvetes, picolés, né, da lanchonete, onde seria na General Rondon com a Coriolano Jucá. E precisávamos de uma ambientação, né, mas também não tinha dinheiro. E aqui tem um cidadão, um arquiteto muito importante na nossa cidade e que a gente honra muito, chamado Chicarrito. E o Chicarrito, contamos a situação para ele. O Chicarrito, o que é que está faltando? Projeto, né, e grana para pagar o projeto. Então, vamos fazer o seguinte, o projeto vocês já têm, mas quanto? Tem dinheiro para me pagar? Naquele jeito simples dele. Tem dinheiro para pagar agora? Não. Então, vamos trabalhar. E aí a gente começou a tocar e fizemos o inverso, compramos um maquinário extremamente avançado. Até hoje, o seu Carlos, da sorveteria Macapá, praticamente utiliza os mesmos equipamentos que a gente comprou à época. Para isso, nós colocamos carros no meio, fizemos um monte de coisa. E aí, quando estava na hora, de montar o negócio final, o Boticário já estava mais amadurecido, já tinha mudado de ponto e precisava fazer a primeira formatação, a primeira loja, a primeira layoutização. E nós não sabíamos, né? A gente não sabe se a padronização era muito caro ou se era a gente mesmo que não tinha dinheiro. E também, aquela coisa, voltamos à questão sempre do que a gente fala do empreendedor, do micro ou de qualquer porte, que é a questão do crédito. Imagina, mesmo que a gente tivesse o crédito, quanto seria os juros para tomar esse crédito? Haveria viabilidade para pagar esse empréstimo com esse negócio? Procuramos sócios, né, mas o sócio achou que era muito alto, enfim. E, aliás, esse sócio falou há algum tempo atrás para nós, né, a gente almoçando juntos e tal, e ele disse que ele emprestou, né, para um cunhado muito bom esse valor e ele nunca recebeu. Né? Se tu tivesses feito o negócio com a gente, tu tinha recebido, né, e hoje tu tinhas uma renda. Mas ótimo, ele não é nosso sócio, porque não servia, não enxergava o futuro. Então fez bem não ser nosso sócio. E as reservas que nós tínhamos para tocar esse negócio, nós resolvemos colocar no Boticário, porque ele já tinha, né, sinais, né, já começava a dar sinais do pensamento, do foco que eram os gestores, os seus administradores. E o que faríamos? Né? Sobrou pouca grana, nós olhamos, né, naquele momento o Estado iniciando, né, cheio de obras para todo lado, disse, ok, vamos comprar uma caçamba. Né? Só que caçamba naquela época só tinha o que poucas pessoas talvez conheçam, só tinha aquelas caçamba toco, pequena, e nós fomos e compramos uma enorme, né, uma trucada e tal, para fazer o diferencial. Mas não era nova. Né? Essa caçamba nos ensinou bastante a ter paciência, a tolerar mecânico, né, a pagar a Belém Diesel, enfim.
a negociar também. Mas nós também chegamos a um momento de termos 7 do mesmo jeito, nova, termos o nosso, e a bênção daquele que eu reverenciei aqui inicialmente, sempre foi muito forte, porque em determinado momento da nossa vida nós fizemos um consórcio, o cara não disse para a gente que quando fosse contemplado, tinha que ter um avalista, e aí nós fizemos e fomos contemplados. E aí, como que consegue esse avalista? E nós fomos com alguém, de muita amizade nossa, um comerciante que hoje, um empresário que está fora já da atividade empresarial, que se chamava Manuel Gonçalves Viana, o seu Viana, da Casa Roseli. O seu Viana era daqueles homens, a esposa dele, a dona Oneide, falou assim, como que ele nunca fez isso? Mas ele foi lá e fez o aval para a gente, porque ele conhecia, eu conheço vocês e sei qual é o objeto de vocês. E ele deu esse aval e isso foi embora. Quando nós saímos dessa atividade de Seixo e Areia, porque nós já estávamos avançando ali com o Boticário, mas um dos pontos principais era exatamente de dizermos assim, olha, a extração do mineral básico de Seixo e Areia é uma atividade que ela degrada o meio ambiente e que, naquele momento, não se tinha nenhuma preocupação com isso, e nós observávamos e já vínhamos com essa consciência de que precisávamos, sim, ter renda, precisávamos ter uma economia e uma receita, mas que não poderia ser a qualquer preço. E aproveitamos bastante, passamos vários anos com essa atividade. No meio disso, nós tivemos experiências de percas sentimentais. Tínhamos uma irmã, somos 4 irmãos, tinha uma irmã especial, que era mais velha que eu, 3 anos, e ela faleceu. Minha mãe, extremamente religiosa, fervorosa, devota de Santa Rita, ela sempre pedia, o maior pedido dela é que a minha irmã, que ela não fosse primeiro que a minha irmã. E assim aconteceu. Pouco tempo também depois, ela faleceu, e meu pai, com pouco mais de um ano, creio que por paixão mesmo, ele também foi embora. E minha irmã, que tocava o negócio, o Boticário, já agora conjuntamente com um irmão nosso adotivo, o Jair, já tinham, já era o ano de 97, já tínhamos o advento do Macapá Shopping, já tinha sido aberto a segunda loja, enfim. Mas chegou um momento que a minha irmã, de uma hora para outra, adoeceu, e não pôde ficar durante um bom tempo participando do negócio, e era um momento em que se precisava dessa expansão. E eu estava, ela tocava lá, a gente assistia, e trocava ideias estratégicas, mas ela operava direto. E de uma hora para outra, ela, sentindo muito, ela convivia direto e vivia com os nossos pais, adoeceu e teve que se ausentar durante um bom tempo, como já falei. E aí, o meu irmão me chama, diz, tu vai precisar largar aqui, vai ter que entrar no Boticário, efetivamente.
Creio que isso era pelo ano de 99, né, e nós tínhamos já a incumbência de fazer a segunda padronização da formatação da franquia. E cabia-nos também fazer a relocalização do ponto. Assim, para a gente ter ideia, hoje, a velocidade, as coisas como ela acontece, o Guga, né, aqui da ABF, especialista em franquia, hoje sabe, né, que para a gente aprovar um ponto, a gente precisava mapear, precisava indicar o local onde a gente ia colocar, a vizinhança, fazer fotos, enfim, defender, né, o quantitativo, a estimativa e etc. E era foto mesmo, filme, tinha que revelar, tinha que fazer o desenho no papel, pegar alguém, um engenheiro, para desenhar, para localizar e tal, né? Bem diferente do que é hoje. Hoje, de dentro do carro, a gente pega o nosso celular, bate aqui, já envia, né, manda lá a localização do Google e tal. Mudou muito, né? Mas naquela época não era essa velocidade toda. E a gente tinha que defender, tinha que criar, né, um mecanismo para que aquele ponto ou aquela localização fosse aprovada, até porque para o deslocamento dessa pessoa que vinha aqui, tudo era muito mais distinto. E as oportunidades se encaminharam e meu irmão, veio o progresso da cidade, né, e aí a gente também não ficou ileso, né? Eu acho que, infelizmente, fomos um dos primeiros aqui a sofrer um assalto, a ser invadido a casa, enfim, né? E aí passou um terror e resolveu dar um tempo daqui. E aí eu fiquei aqui, né, por um bom tempo sozinho, né, e tive que, a gente, como disse, a gente sempre convive muito próximo, a gente troca muita ideia, a nossa velocidade exatamente se consiste nisso, e ele foi fazer um trabalho fora, e passou um tempo, óbvio, não dá, vem, né, embora encerrar esse negócio, e a oportunidade, porque até então, enquanto a minha irmã estava, o negócio, a franquia, o Boticário tinha essa característica, é um negócio de uma pessoa, né? Ela não tem volume, né? Ela não tem esse quantitativo para segurar, né, muitas pessoas. E ele já estava mudando, né? Isso já estava ganhando uma escala diferente. Nós tínhamos já a oportunidade de crescer e olhávamos, por exemplo, naquela época, o município de Santana, né? O município, Guga, você que não é daqui, 25 quilômetros daqui, né? Hoje, né, com uma característica já bem tranquila, mas naquela época, quem morava em Santana consumia em Macapá, né, porque o comércio que abria em Santana, normalmente, mesmo que ele tivesse aqui, mas ele fazia uma precificação diferente, então automaticamente, pela proximidade, quem morava lá vinha comprar aqui. E nós resolvemos colocar, mas antes tínhamos tentado lá, não tínhamos conseguido, né, colocado uma operação pequena e tal, bem modesta, e não conseguimos, não frutificou, não teve sucesso. E já em 2000 nós resolvemos entrar nesse mercado, fomos lá numa imobiliária, tinha um ponto lá, né, uma imobiliária chamada Altair Pereira Imóveis, e ele nos locou o ponto, né, e estamos até hoje lá, mas
era assim um ineditismo para nós. E naquele momento nós olhávamos aquela avenida que hoje é a Salvador Diniz, é a avenida do comércio em Santana, e hoje a gente entende a loucura que nós fizemos, né? Mas foi válido, nós marcamos território, nós já tínhamos condições para isso, né? E quando o meu irmão voltou, nós resolvemos sair do ramo, né, da extração de material básico e investirmos direto nesse negócio. Surge a oportunidade, em 2003, surge a oportunidade de adquirirmos um repasse, que a gente chama, um outro franqueado, estava saindo, e nós tínhamos a oportunidade de entrar na praça de Laranjal do Jari, e o franqueado de lá tinha Laranjal do Jari e Monte Dourado, que é ao lado do Pará. E nós, para a franqueadora, era um bom negócio, porque eles viriam aqui na capital e tratariam conosco, mas vocês sabem que quem conhece e já transitou nessas estradas aqui, sabem que no inverno são 270 quilômetros. Mas quanto tempo a gente leva para vencer, um percurso desse? Agora vocês imaginam lá nessa época. E nós fizemos a opção, com muito respeito, contratualmente a franqueadora nos ofereceu, e com o mesmo respeito nós agradecemos e dizíamos que nós não tínhamos condições, de operar naquele momento. Mas nós faríamos uma proposta para eles, que se eles quisessem expandir aqui dentro da capital, nós poderíamos fazer um plano de expansão, nos comprometeríamos em fazer. E o primeiro ponto que encheu os olhos logo, a gente tem que vender, é que a franqueadora não tinha um ponto no centro comercial, E o centro comercial aqui é a Cândido Mendes, era única e exclusivamente, praticamente naquele momento, a Cândido Mendes. E o Valdeir tem ponto na Cândido Mendes, e tinha ponto, e sabe o quanto era caro, conseguir um ponto. E nós conseguimos lá do lado, não era bem na Cândido Mendes, mas a gente foi lá, e exercitou o nosso poder de negociação, e a franqueadora homologou, e nós ficamos bem lá próximos, E conseguimos abrir, e formatar mais um ponto. E assim, dentro desse plano, nós tínhamos a condição de vislumbrar, e deixar dito, com a franqueadora, o que a gente poderia, pensar em termos de ampliar esse negócio. E dentro desse negócio, nós conseguimos ver e colocar as primeiras parcerias, por exemplo, com supermercado. A nossa parceria com o supermercado Fortaleza nos deu fôlego para que a gente tivesse, junto com uma marca forte também, e contribuindo para a permuta de clientes e a ampliação e capilarização da marca conjuntamente com esse parceiro, e abrindo para que a gente fizesse as ativações e buscássemos a maior amplitude da marca, que àquele momento já se tornava e já estava uma marca forte, uma marca conhecida no país. Mas, lembrando, que sempre pergunta, como é que era para buscar esse financiamento? Lá em todos aqueles momentos, sempre foi, e sempre a gente geriu e olhou essa
essa área do nosso negócio, o financeiro, a gestão de estoque, a gestão fiscal, com muito cuidado. E aí, nós aproveitávamos todas as oportunidades que nos eram dadas. Temos prazo de final de ano? Temos. Então, nós vamos comprar e vamos fazer tudo para vender, né, porque era uma forma de nós nos capitalizarmos. Era uma forma de nós vendermos e, passado isso, olha, se nós vendemos a cada ano que a gente vendeu, se comprava 1.000, esse ano tinha condições de mercado, nós estávamos ampliando, comprei 1.500, e aí vendi, e assim, quando a gente passou, a gente estava capitalizando, né, e aí ficava mais fácil, né, quando a gente tem escala, o gerente do banco olha, tem algum gerente de banco aqui? Não, né? Mas o gerente de banco começa a olhar a gente com outro olho, né? E aí começa a ofertar, né? Começa a criar facilidades, começa a ter uma taxinha de antecipação de cartão de crédito mais diferenciado, e assim as oportunidades surgem, né? E a gente consegue ampliar. Nessas condições, a gente tinha um momento em que nós fugia ao nosso controle, que até então nós fazíamos o recrutamento, nós fazíamos seleção, né, nós fazíamos treinamento, e muitos aqui sabem, né, do que a gente falava em termos de desenvolvimento técnico, mesmo de fazer questionário, olha, qual é a fragrância dessa colônia, né, qual é a característica desse creme, né, enfim, era teste mesmo com os nossos consultores, porque era, né, e é o diferencial, o conhecimento técnico do produto que a gente vende, né, afora o desenvolvimento interior, né? E aqui eu lembro, e muitos estão aqui ainda conosco, né, de um primeiro treinamento, né, que nós tivemos com a professora Neuma Simões, relações interpessoais, enfim, isso deu um enorme gás, e são ícones daquilo que a gente olha e exatamente fundamentava, né, para que a gente deixe como lembrança, né, ou como um marco do que a gente deseja, né, e como a gente precisa trabalhar, né, e olhar para os nossos colaboradores. E quando falamos disso, e precisávamos exatamente ter, né, esse momento de extrema amplitude, né, tínhamos e tivemos todas as condições para que ampliássemos, para que cumpríssemos essas metas com a franqueadora, e nesse momento as oportunidades aumentaram, né, a cidade cresceu, né, a marca e o portfólio também abrangeu, enfim, com enorme condições, ampliamos, né, pegamos as opções e a oportunidade de expansão dentro do próprio negócio, porque apareceram outros negócios para que a gente entrasse, e a gente acabou experimentando também, mas a marca, né, que nos sustenta, a marca que nos iconiza, né, e a marca que tem realmente a expertise no franchise é o Boticário, né, para nós. E hoje, exatamente nessa trilha, fechamos, como na abertura foi dito, né, 11 lojas, corrigindo, né, estamos já com 13, né, fecharemos o ano com 16 unidades até o final do ano, 16 lojas.
da marca O Boticário. Abrimos nesse ano uma marca que também é do Grupo Boticário, Quem Disse Berenice. Então, fecharemos o ano de 2016 com a marca de 17 unidades de pontos de venda em operação. Ampliamos, desde 2013, a operação com a venda direta, que nos deu uma outra performance em termos de escala e de penetração junto ao nosso cliente, de incomodação aos nossos concorrentes, diga-se de passagem, e temos para atendimento desse canal 4 centrais de serviço até o final do ano, que a gente chama, que são os locais onde nós atendemos os nossos revendedores. Temos um número de mais de 2.000 revendedores já em nossa estatística, e com uma aguerrida meta de aumentarmos aí até o final do ano uma base de pelo menos mais uns 30% desse número. Então, gente, a marca, nada disso seria possível sem que a gente tivesse essa construção, esse número de pessoas, a importância de pessoas que nós fomos buscar naqueles momentos em que nos faltavam o conhecimento, que nos faltou braço, que nos faltou perna, para conseguirmos almejar aquilo que não está estático para o ano de 2016. Sabemos do quanto temos de desafio nesse momento, mas é exatamente aquilo que sempre nos congela e que deixa com medo, mas que a gente tem que decidir para ou avança, arrisca. Essa sempre será, não é uma ciência exata. Por mais técnicas que a gente implique ou que a gente aplique, isso não é uma ciência exata, isso tem risco, e nós precisamos colocar o nosso na reta. Não tem isso nunca, de que é seguro, mão beijada, ter uma franquia do Boticário, não, tem risco, viu, gente? E hoje é muito grande, por quê? Porque hoje qualquer negócio, a margem é muito baixa, você não pode brincar de fazer negócio sem ter o máximo de conhecimento, o máximo de gestão, o máximo de pessoas atraídas e boas pessoas junto com você, se possível, melhores que você. E aí, estão aonde nós tivemos as nossas experiências, onde a gente tem as experiências bem-sucedidas, as experiências nem tanto, porque na vida é assim também, e é como a gente fala, a gente precisava conhecer, a gente precisa conhecer, e a gente precisa conhecer quem são os nossos parceiros confiáveis, aqueles que pensam no seu horizonte, aqueles que querem realmente trilhar contigo, criar um ambiente promissor ou não, mas você só descobre vivenciando isso. E tem momentos que não dá para pagar essa conta, então a gente para, então a gente não vai. Então, isso é o que eu falo, tem que colocar e tem que arriscar. Mas o bom disso é que o Guga vai falar para nós, é que não existe só o Boticário. O Boticário, graças a Deus, está conosco. Viu, Guga? E você me perguntou se a gente era o único franqueado. Sim, conquistamos esse privilégio, conquistamos e nos orgulhamos disso, com muito trabalho, com muita união, com muito envolvimento. Hoje, sim, somos o franqueado de todo o Estado,
E também, né, nessas operações que eu falei para vocês, já estamos no estado do Pará, né, atuamos, nesse momento já atuamos no município de Almerim, Monte Dourado, chegamos os nossos produtos através da nossa equipe de venda direta até Porto de Mós, né, até Almerim, Porto de Mós, né, e última aquisição estrategicamente pensada no município de São Miguel do Guamá, né, e aí atuando na praça com mais dois municípios, Irituia e São Domingos do Capim, né, mas que são rodeados por diversos outros municípios, né, que são produtivos, que têm uma economia, né, primária relativamente forte, né, que tem uma área turística muito promissora, né, e que, se abrir expansão, nós nos prepararemos para sermos candidatos. Nós não temos, e aqui uma das coisas que sempre perguntam, tem exclusividade? Não tem exclusividade no Boticário, tem meritocracia. Você entrega o que você promete, está ok, né? Você está dentro, né? Você é avaliado. E é isso que nos faz chegar até aqui e dizer, né, a todos que dessa história toda, uma das coisas que fica, né, para nós olha, ok, uma das recomendações, não seja imediatista. Isso a gente fala aqui, está dando os 60 minutos, né, mas tem muito tempo, né, para contar. A gente pulou muita coisa, né, e a gente perguntou assim, o que é para contar? Né, olha, não chora muito, mas conta alguma coisa, né, porque senão o pessoal, graças a Deus, vai ter sempre essa imagem de só sucesso, né, e a coisa não é bem assim. Mas é sucesso. Eu digo amém para aqueles que disseram. Nós estarmos exatamente atentos, e é uma das coisas que reitero, ao nosso ambiente interno e externo, né? Ao ambiente interno daquilo que nós percebemos que é melhor para nós. Em muitos momentos você tem que dizer não, você não pode dizer sim para tudo, porque senão, se você disser sim para aquilo que verdadeiramente você não gosta, né, apenas porque você vai ganhar dinheiro, acabou, né? Então, isso é um dos pontos que creio que a gente tem. Saber ouvir, filtrar, né, aqueles caras que vêm dizer para a gente que não dá certo sem nunca terem tentado, né? E, por último, o conhecimento, né? O conhecimento é um ativo que de forma nenhuma alguém nos tirará, né? Portanto, gente, eu espero, né, não ter sido tão narcisista, mas contado de forma e de coração bem aberto, né, a vocês um pouco da minha história, um pouco da história que não é só minha, né, um pouco da história que me foi agraciada com todo esse leque de experiências, né, que filtrei aqui, né, e que já me sinalizaram que já encerrou meu tempo, né? Então, gente, eu espero, né, ter atendido o mínimo de expectativa de vocês e ter atingido aqui um objetivo, né, que é transmitir um pouco da minha experiência e, se possível, né, e aí teria atingido o máximo, né, daquilo que me propus aqui, a vencer essa minha ansiedade, esse domínio de palco com vocês, que é transmitir aquilo que é o objeto deste evento, que é o conhecimento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado, Marcão.